segundos. Ela tem esse poder aqui, ó. Beleza? Só que não faz sentido, se eu estiver muito longe do personagem, eu utilizar esse poder. Fogo na buceta. Certo? Não faz sentido utilizar. Só faz sentido utilizar esse poder se o oponente ele estiver perto. Fogo na buceta. Ou seja, eu posso programar a IA para que quando o oponente chegar perto de mim, ela utilizar esse poder. Então essa é a rotina que eu estou falando aqui. Ou seja, você vai criar várias condições para que quando determinadas condições forem, eu vou te ensinar a como fazer uma programação básica de inteligência artificial em personagens aqui do Mugen. Olha só, eu vou entrar aqui no meu jogo para mostrar a você o seguinte. Deixa eu só fazer essa configuração aqui. Aumentar a velocidade dos golpes e vou botar para assistir. Eu vou colocar a Anitta, certo? Vou pegar ela como exemplo, versus a Cariúcha. A Anitta, ela tem inteligência artificial e a Cariúcha não. Então você vai ver basicamente a diferença quando eu coloco computador contra computador. Vou colocar aqui a fase e vamos ver o resultado dessa batalha aí. Com inteligência artificial. Pode vir na primeiro round, se matem vagabundos. E a Cariúcha sim. Tá cheio de mal. Segundo round, se matem vagabundos. Bom, como você pode notar aí, a diferença é gigantesca. Porque como a Anitta tem a inteligência artificial, fica muito mais fácil dela vencer um oponente que não tem nenhuma programação, que está jogando na aleatoriedade. Então, eu vou te explicar aqui como fazer isso neste vídeo. Ó, aqui é os comandos que eu coloquei na Anitta, e esse aqui é o da Cariúcha. Note que aqui não tem nenhum, certo? Nenhum da IA, certo? Aí. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Obviamente, eu vou utilizar aqui o programa Fight Factory Classic para facilitar na hora que a gente estiver programando, certo? Eu recomendo que se você não tiver, você baixe. Se você já tiver, só acompanhar o tutorial aqui. Aí você vai abrir, certo? Os arquivos do seu chá, o def, para poder entrar nessa página aqui. E aqui, ó, provavelmente você vai abrir aqui e você vai vir aqui em comandos. Certo? Em comandos. É aqui que a gente vai programar inicialmente a nossa IA. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte. Ó. Deixa eu clicar aqui. Aqui abaixo dos states, ó, deixa eu subir aqui. Do state def -1, você vai localizar ele e vai colocar IA debaixo desse state 1, -1, beleza? Note que aqui tem vários outros comandos. Esses comandos são os poderes normal aqui do meu chá. Eu recomendo que você coloque a IA lá no final, mas se você colocar aqui no início também não vai prejudicar a programação normal aí do seu personagem. Eu coloco aqui no final, lá embaixo, a critério de organização, ou seja, qualquer poder novo que eu crio para os meus chás, eu coloco acima desse código aqui da IA, beleza? Bom, aí o que foi que eu fiz? O primeiro state que eu adicionei para colocar IA foi o var7. Nota que tem aqui ó, o var7. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá nas constantes, fui em algum espaço aqui aleatório, vou abrir só um espaço aqui aleatório, procurei o var7, cadê o var7? Só vou pegar o código já pronto, copiei ele aqui, cortei e levei ele para cá. Aí aqui você vai buscar adicionar um número de uma variável que o seu personagem ele ainda não esteja utilizando. Alguns personagens que você baixa já pronto aí na internet, provavelmente utiliza alguns tipos de variáveis. Você tem que olhar os códigos deles aqui. Geralmente eles botam lá no início, certo? Na introdução, aí geralmente eles botam aqui na introdução ou então aqui, ó, no início aqui.
ou se tiver as IA. Mas, para você ter certeza, você precisa verificar todo o código para ver qual a variável que não esteja sendo utilizada aí no personagem. De preferência, joga um número bem aleatório. Por exemplo, nas minhas IA eu coloco 50, mas você pode botar 37, 20, 15, beleza? Eu não sei até que número pode ir essas IA, mas não, se não me engano não é muito. Não sei se é 59, 60, só jogar aí no Google que você deve descobrir, mas não é tanto não. Acho que não chega nem a ser a mais que 100 não. De preferência, coloca aí 15, 17, ou se quiser você pode colocar igual o meu, aí, 50. Aí aqui em valor você vai colocar 1. Isso quer dizer que quando a variável 50, o valor for 1, a IA ela vai ser ativada. Só que ainda é necessário criar uma condição para que essa IA ela seja ativada. E para que a probabilidade da IA seja ativada durante o jogo seja grande, eu coloquei aqui vários triggers, certo? Um com a CPU 1, o 2 com a CPU 2 e assim sucessivamente. Por exemplo, eu vou copiar esse trigger 1 aqui e colar aqui. Mas basta digitar do jeito que está aqui, tá? O command igual a CPU1 e fechar. Esse CPU1 é a critério de organização também. Por quê? Olha aqui o que foi que eu fiz. Ó. Quando eu volto aqui para cima, ó, note que aqui vai ter vários comandos. Ó. CPU1, CPU2, CPU3, CPU4, CPU5 e assim sucessivamente. Cada CPU dessa aqui é como se o personagem, na hora que você inicia o jogo, o computador ele vai fazer uma série de comandos. Ele vai começar a utilizar poderes aleatórios, ele vai começar a utilizar golpes aleatórios. Ou seja, em algum momento ele vai usar um desses comandos aqui. Certo? Um desses comandos aqui. É assim que ele utilizar um desses comandos aqui, o que é que vai acontecer? Aqui na IA, o trigger, ó, tem vários desses comandos. Ou seja, se algum desses comandos o computador, na hora que tiver iniciado a luta, usar, vai passar a ter o valor 1. Ou seja, a IA ela vai ser ativada. Aí o alerta que você precisa tomar é o seguinte. Quando a gente voltar aqui e for adicionar essas CPU do jeito que eu estou colocando aqui, o ideal é que você coloque comandos aqui que normalmente uma pessoa comum não vai conseguir realizar. Como você pode ver, ó, tem vários comandos aleatórios. Porque se for um comando básico, quando você, por exemplo, outra pessoa estiver jogando o Mugen e dá esse comando, a IA vai ser ativada. É por isso que você tem que criar, ó, uns comandos bem cabulosos para que uma pessoa comum ela não ative, apenas o computador. Agora vamos na prática para você entender de uma forma mais simples. Ó. Eu vou aqui entrar no char da Cariúcha, beleza? Vou aqui primeiro nas constantes e vou fazer exatamente do jeito que eu estava dizendo lá. Ó. Eu vou abrir um espaço aqui, vou procurar aqui o var7, adicionar aqui. Vou utilizar o 50, que é o que eu costumo utilizar, mas vale lembrar que você pode escolher qualquer número, desde que esteja nos parâmetros do Mugen e que o seu personagem que você esteja criando essa IA não esteja utilizando, beleza? Bom, o trigger 1 aqui, eu vou colocar o que? Command igual a CPU 1. Esses nomes aqui é que eu estou dando de forma aleatória também, mas você pode colocar o que você quiser. Deixa eu só verificar aqui, como eu boto tudo junto mesmo, então vou colocar aqui 1. Deixa eu ver, o 1 foi assim. Pronto, vou deixar assim mesmo. Pronto. A nossa variável já foi criada. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui, cortando. Vou aqui nas constantes. Vou aqui ó, no último poder que eu criei, que foi o chakra. Vou dar espaço aqui. E vou colar essa variável aqui, essa state aqui. Note aí que ele precisa, novamente, ele precisa estar abaixo desse aqui, state def-1. Eu só coloco ele aqui bem abaixo a critério de organização, porque eu prefiro deixar os poderes do meu personagem aqui em cima, logo abaixo do state-1, e o state que eu estou criando da variável, da IA, eu estou colocando logo aqui no final, mas tanto faz, beleza?
Vou colocar aqui o nome só para identificar, usando ponto e vírgula, inteligência artificial. Só para identificar mesmo. E pronto. A nossa variável foi criada. Agora a gente vai ter que adicionar um comando. Para adicionar um comando, você pode utilizar aqui, ó, vindo aqui. Certo? Inserir comando. Aí aqui o nome do golpe. No caso eu vou colocar aqui CPU 1. Beleza? Vou colocar aqui o tempo. Vou colocar aqui 5 ticks. Ou seja, vai ser humanamente impossível uma pessoa digitar vários códigos que eu vou adicionar logo em seguida em 5 ticks. Ou seja, menos de 1 segundo. Agora eu vou colocar aqui os comandos. Olha. Eu posso colocar uns bem aleatórios. E pronto, adicionar e atualizar. Foi adicionado. Os comandos, ele vem aqui para o início. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Esse foi o primeiro comando. Se eu quiser organizar, eu posso cortar o comando aqui, que ele ficou meio bagunça. Se eu quiser, eu posso botar logo aqui no início mesmo. Pronto, aqui está o primeiro comando. Ou seja, assim que eu iniciar o jogo e colocar CPU, eu for lutar contra a CPU, quando o personagem da CPU digitar esse comando aqui, vai ativar a IA, certo? Vou atualizar aqui, aí. Vai ativar a IA. Eu vou colocar aqui, onde tem o nome var7, eu vou colocar IA, só para atualizar aqui, aí, para aparecer aqui, beleza? Agora eu vou colocar o valor 1 para ativar a IA. Pronto, o comando básico já foi ativado. Aí você deve estar se perguntando por que aqui tem várias CPUs, CPU1, CPU2, 3, 4, 5. Porque como eu disse anteriormente, quanto mais CPUs tiver aqui, maior vai ser a chance da IA ser ativada. Porque como eu disse, quando inicia a partida, a CPU ela vai começar a digitar vários comandos aí, vários poderes e tal aleatório. Aí quando ela usar algum desses aqui, que tem aqui, aí ativa a IA. Ou seja, quanto mais comandos aleatórios tiver aqui adicionado, maior vai ser a probabilidade da IA ser ativada, beleza? Aí aqui eu adicionei 1, ou seja, há uma chance do computador usar esse comando e ativar a inteligência artificial, certo? Note aí que aqui, ó, em todos os comandos tem apenas um tick, ou seja, é humanamente impossível você digitar todos esses códigos aqui, ó, todos esses comandos aqui em um tick, ou seja, um tick é o quê? 60 ticks é 1 segundo, ou seja, é 60 vezes menos que 1 segundo. Então é impossível um humano digitar todos esses comandos aqui nesse tempo. É por isso que somente a CPU vai ser capaz de ativar a inteligência artificial. Bom, essa aqui criou uma probabilidade. Eu posso alterar aqui e botar um também. Criou uma probabilidade. Aí o que é que você pode estar fazendo? Aí? Novamente aqui na IA, você pode adicionar, copiar aqui, colar aqui, adicionar um novo trigger, botar um 2 aqui. CPU 2 e assim sucessivamente. Aí você vai colocando aí, CPU 3, CPU 4, beleza? Igual como está aqui. Ó. Você vai adicionando várias e várias CPUs e, obviamente, para cada uma dessas aqui você vai ter que adicionar um comando lá em cima. Ó. Eu boto aqui CPU 2. Aí eu coloco aqui, ó, um aleatório e adiciono. Aí novamente, CPU 3 e adiciono. CPU 4 e adiciono. Quando eu for lá em cima, os comandos vão estar todos aqui. Ó. CPU 4, CPU 1, 2, 3 e 4. Eu posso diminuir o time aqui só para 1, só para ter a certeza absoluta que nenhuma pessoa vai conseguir ativar a IA, somente o computador. Bom, eu fiz 4 aqui e aí você pode estar criando vários e vários, como eu fiz com o da Anitta aqui. Ó, eu criei até 30. Quando você já cria de um chá, como eu criei aqui o da Anitta, fica muito mais simples de você estar colocando nos outros. Porque você pode pegar esse mesmo código aqui, só copiar e colar lá. Assim como esses aqui. Ó. Esses comandos aqui, em vez de você estar fazendo um por um toda a vida, você copia todos esses códigos aqui e cola no personagem que você está querendo colocar IA.
Feito isso, a gente já criou aqui 4 CPUs, ou seja, já tem uma certa probabilidade de ativar a IA. Agora, o que a gente vai precisar fazer é dar direcionamento para o que aquele personagem vai fazer assim que ativar a IA. Agora vamos novamente voltar para o da Anitta para você entender como isso funciona. Vou aqui novamente em A. E aqui abaixo, onde tem um VAR7, note que tem um Change State. Cada Change State desse, a gente chama aqui de rotina. Ou seja, ele é uma ação que o personagem vai fazer em determinado momento. Aí aqui você pode brincar com a sua criatividade. Por exemplo, a Anitta, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só ver primeiro esse poder aqui, que é o do turbo. Deixa eu ver aqui o da terremoto do fogo. Vou utilizar esse aqui, o do fogo, que é... Tamanho da Primeiro minha round. Se matem vagabundos. Ela tem esse poder aqui, Fogo na ó. buceta. Beleza? Só que não faz sentido, se eu estiver muito longe do personagem, eu utilizar esse poder. Fogo na buceta. Certo? Não faz sentido utilizar. Só faz sentido utilizar esse poder se o oponente estiver perto. Fogo na buceta. Ou seja, eu posso programar a IA para que quando o oponente chegar perto de mim, ela utilizar esse poder. Então essa é a rotina que eu estou falando aqui. Ou seja, você vai criar várias condições para que quando determinadas condições forem verdadeiras, aí o seu personagem vai disparar uma série de ações ou algum determinado poder, ou golpe, seja lá como você queira programar. Aí, ó, deixa eu voltar aqui. Com o do fogo, eu fiz exatamente isso. Eu adicionei um Change State, ó, cadê? Eu coloquei os Change State, você coloca logo abaixo da IA, certo? Tem a IA que eu estava criando aqui, ó. E eu coloco um Change State aqui. Eu posso simplesmente copiar qualquer um desses aqui. Eu posso adicionar um Change State aqui, ó. E pegar ele e colocar aqui. Pronto, eu vou começar logo do zero, só para você entender como funciona, certo? Eu peguei o Change State. E olha aqui o que eu vou fazer. Vou adicionar um trigger, que vai ser a condição, e vou apagar isso aqui. Note aí que aqui o do fogo, eu o 2, CPU 5, mas isso aqui é só para diferenciar o poder, tá? Eu posso colocar qualquer nome aqui. Bom, aqui tem um poder do fogo. Aí o que foi que eu fiz? Primeiro, eu gosto de adicionar esses trigger all aqui, ó, esses dois trigger all. Eu boto logo no início. Ops, deixa eu voltar aqui, porque é necessário ter um trigger 1, pelo menos um trigger 1. Bom, eu adiciono dois trigger all, ou seja, para que esse state ele seja ativado, é necessário que essas duas condições aqui sejam verdadeiras. Aí só depois a IA ela vai analisar os outros triggers. Esse trigger all, round state igual a 2, significa que a IA ela só vai ser ativada, ou seja, o computador só vai começar a digitar ali, mexendo nos comandos, assim que a partida começar. É por isso que eu coloquei esse trigger all. Ou seja, só vai ativar algum poder, só vai utilizar esse comando aqui, no caso, esse poder que eu vou criar aqui para Cariúcha, para IA, somente quando a partida começar. Antes disso, se não tiver esse trigger all, o personagem, o seu computador, ele pode utilizar esse poder antes mesmo de iniciar a partida. E esse outro trigger all é exatamente a IA. Lembra que aqui eu disse que a gente adicionou um VAR7, que na hora que inicia o computador ele vai começar a apertar um monte de comando, e assim que ativar um desses comandos aqui que ele apertou, não vai deixar a variável 50 com valor 1. Então, esse trigger all é para justamente ativar a IA. Aqui diz que a variável 50 tem que ser diferente de 0, ou seja, quando ela for 1, aí vai começar a ativar esse state aqui. Se ela não for 1, esse state nunca vai ser basicamente utilizado. Aí por que isso aqui é necessário? Se eu tirasse esse trigger all aqui, o que ia acontecer era que, deixa eu utilizar aqui novamente o da Anitta. Se eu tirasse esse trigger all aqui, o que é que ia acontecer? Eu poderia estar jogando com a Anitta e só em eu se aproximar do oponente, automaticamente a Anitta ia usar o poder do fogo, certo? Ou seja, para que isso não aconteça, a gente adiciona esse trigger all para só poder utilizar esse poder do fogo
quando a IA for ativada. Nesse comando aqui, tá? Não influencia no personagem normal. Aqui a gente está programando a IA. Mas voltando aqui. Bom, acredito que esses dois você já entendeu. Esse aqui é para quando o round iniciar e esse aqui é para quando a IA for ativada. Bom, a partir daqui do Trigger 1 é onde você pode brincar e dizer exatamente o que é que você quer que aconteça. Vamos voltar aqui para o exemplo da Anitta. Aqui, ó, primeiro, no Trigger 1, eu coloquei um if else. O if else, life menor ou igual que 300, while menor ou igual que 500 e while menor ou igual que 70. O que isso quer dizer? O if else é tipo um comando de condição. Aqui o life, acredito que você já imaginou que seja, o life do oponente, no caso do... Olha pra mim. Primeiro não, computador, se matem vagabundas. o life é isso aqui. Por padrão, os meus personagens têm 1000 de life, beleza? Aí aqui, o random é a probabilidade que esse trigger irá ser ativado. Aí o que é que quer dizer esse trigger aqui? Se o life do computador ele for menor que ou igual que 300, o random ele vai ser 500, ou seja, a probabilidade de ativar esse comando vai ter valor 500. Se não for menor ou igual que 300, ou seja, se o life do oponente for 1000, 500, o random vai ser menor ou igual a 70, ou seja, a probabilidade dele utilizar esse poder vai ser menor. Aí vamos supor que a Anitta está lutando lá, ela tem 1000 de life, ou seja, a probabilidade dela ativar esse poder vai ser de 70, certo? Só que se ela estiver morrendo e tiver, por exemplo, 200 de life, essa condição aqui vai ser verdadeira, ou seja, a probabilidade de lançar esse poder aqui de fogo já vai aumentar para 500. E aqui você pode brincar com números, tá? Você pode, por exemplo, deixar 5.000 aqui, 7.000, ou seja, quanto maior for o número, maior vai ser a probabilidade do seu personagem utilizar esse poder. Então você pode estar brincando com esses números aqui para tipo deixar um poder ser mais provável de utilizar do que outros. Por exemplo, tem um poder X e Y. Você quer que o X ele seja usado com mais frequência. Aí você bota aqui um número maior. Se você quer que o Y seja usado com menos frequência, você põe aqui um número menor. Então, eu acredito que essa condição aqui já ficou clara. Mas, em qualquer momento ela pode utilizar esse poder. O que muda com esse trigger aqui é a probabilidade. Enquanto ela tiver muito life, a probabilidade vai ser de 70, vai ser baixa. Mas se ela estiver morrendo, a probabilidade dela usar esse poder vai ser de 500. Ou seja, você pode utilizar esse código aqui e fazer as alterações que você quiser. Em vez, por exemplo, de life, eu poderia botar power, para quando você tiver com pouco, o oponente, no caso, né, a inteligência artificial, ela tiver com menos que 500 de poder, adicione essa probabilidade que eu adicionei aqui, certo? Acione. Então, é basicamente isso. O outro trigger 1 aqui que eu adicionei, a outra condição para utilizar esse poder, foi em relação à distância. Quando eu coloquei aqui P2 Body Distance X menor que 100, eu quero dizer que quando o oponente ele tiver 100 passos, 100 pixels, na verdade, aqui chama aqui no Mugen, quando ele tiver 100 pixels menor, ou seja, próximo de mim, aí a condição vai ser verdadeira e vai ativar esse poder. Ou seja, se ele tiver 100 ou mais que 100 pixels de distância de mim, ele nunca vai ativar esse poder utilizando esse comando aqui. Pode utilizar de uma forma mais aleatória, se dependendo das outras condições aí. Mas dessa forma aqui, com esse state aqui, vai ser impossível utilizar se o oponente ele tiver com mais de 100 pixels de distância, ou 100, como está dizendo aqui. Aí aqui também a gente pode brincar com a distância. Por exemplo, se o oponente estiver longe, vai usar esse poder. Se o oponente estiver perto, vai utilizar tal poder. Então você pode estar brincando com isso. Aí, por exemplo, se eu quisesse inverter, era só colocar aqui, ó, inverter o ícone também. Ou seja, quando o oponente estiver distante 100 pixels de distância, vai ativar esse poder. Se ele estiver muito perto, ele nunca vai ativar esse poder. Então eu posso estar brincando com isso. E com esse número aqui, eu posso estar alterando também. Ou seja, quanto maior o número aqui, maior a distância. Quanto menor, menor a distância. Esse outro trigger 1, eu adicionei um state type S e o control. O que esses dois significam?
Bom, esse aqui, state type igual a essa, significa que o oponente ele precisa estar em pé para poder utilizar esse poder, beleza? Se ele estiver agachado, ele não vai utilizar. Se ele estiver voando, ele não vai utilizar esse poder também, beleza? Então, eu especifiquei aqui o state type para quando ele estiver, obviamente, ali no chão, aí sim ele vai poder utilizar esse poder. Se ele não estiver no chão, normal ali em pé, não vai ser ativado esse poder. E aqui, eu coloquei... Esse símbolo aqui significa I, ou seja, também tem, essa condição também tem que estar verdadeira. E aqui o control significa que o meu personagem ele precisa estar sendo controlado. Como assim, Igor? Simples. Por exemplo, eu vou usar o char da Anitta. Ela tá atacando ali, aí de repente vem o Goku e solta um Kamehameha nela. Quando ela estiver sofrendo Kamehameha, ela não está no controle do personagem. Por quê? Porque ela está sofrendo dano. E enquanto ela está sofrendo dano, ela não vai conseguir utilizar esse comando porque ela não está no controle. Ou seja, se ela estiver no chão, se ela estiver imobilizada, se ela estiver paralisada, utilizando algum poder, por exemplo, de congelamento, se ela estiver sofrendo ataque, não vai poder utilizar. Agora, se você não adicionar isso aqui, aí o char vai ficar apelão. Porque por mais que ele esteja ali sofrendo dano, ainda assim ele vai conseguir ativar esse poder. Não importa, ele tá nem aí se ele foi imobilizado, se ele tá sofrendo dano, ele vai atacar, certo? Então por isso que eu coloquei esse control. E aqui o trigger 1, eu coloquei power igual ou maior igual que 1000. Ou seja, precisa pelo menos ter 1000 de chakra, vamos dizer assim. Ou que seja lá, energia. Pronto. Precisa ter pelo menos 1000 de energia. No meu chars, eu coloco por padrão 6000 de energia. Ou seja, cada poderzinho desse aqui vai gastar 1000. Se o char no caso do computador, ele tiver menos que 1000, não vai conseguir utilizar esse poder porque ele não vai ter energia suficiente para estar utilizando. E note que todos esses triggers aqui, eu coloquei todos 1. Por quê? Porque isso aqui faz parte de uma coisa só. Ou seja, só para ativar esse poder do fogo, todas essas condições aqui precisam estar verdadeiras. Quando todas essas condições aqui ela tiver ativada, tudo ok, por exemplo, o round tiver iniciado, a IA tiver ativada, a distância do o life do oponente esteja 300 ou mais, aqui vai alterar só a probabilidade. O oponente está curta, ele está em pé, ele tem controle e ele tem mais ou igual a 1000 de power, aí quando todas essas condições forem verdadeiras, aí vai ativar esse poder. Beleza? Aí se você quiser criar uma outra rotina dentro desse mesmo poder, você pode iniciar com o quê? Com o trigger 2. Aí você vai adicionando vários e vários triggers 2. Ou seja, esse trigger 2, ele vai ignorar todos esses trigger 1 aqui. E esse trigger 1 vai servir para todos. Ou seja, aqui o trigger 1 vai servir como uma rotina, como se fosse um só. Esse trigger 2 vai servir como outra, independentemente desse trigger 1. Aí você pode estar adicionando trigger 3, trigger 4 e assim você vai brincando. Aí aqui no valor, você vai colocar o valor aí do poder, ou seja, do fogo. Agora eu vou colocar aqui na Cariúcha para você ver como funciona. Eu vou pegar logo aqui esse aqui, o da Anitta, que fica mais fácil, tá? Eu já expliquei tudo ali. E vou só fazer algumas alterações, ó. Bom, vou deixar isso aqui quando o round iniciar. Vou deixar aqui quando ativar o poder aí da IA. Vou deixar aqui a probabilidade 5000 e 7000. Só para que aconteça com maior frequência. Só para você ver como funciona. A distância eu vou colocar aqui quando estiver longe. O trigger 1 eu vou deixar esse aqui mesmo. O power vou deixar aqui com mais de 1000 mesmo. E o valor aqui eu vou colocar exatamente o número do state def do poder que eu quero que utilize. No caso o state aqui. Aí eu posso vir aqui e pegar um desses poderes aqui. Tem um do macho, da subida, do povo, o do mandar povo. Pronto, eu vou utilizar esse aqui, o do peito, como exemplo. Não, do sangue. Vou utilizar esse do sangue como exemplo. Eu vou abrir aqui para mostrar qual poder é esse aqui. Pode vir na minha, né? Pronto, eu vou colocar para ela ficar utilizando esse poder. No caso, o valor desse poder, o state def, é 10.000. Ou seja, aqui na IA eu vou colocar 10.000. O que eu costumo utilizar também na IA para saber se ela ativou é só esse comandozinho aqui básico. Eu venho aqui nas constantes, venho em states, venho aqui em -2
E note que aqui, ó, no PowerDD, que eu adicionei no meu personagem, eu coloquei if else, um var 50 diferente igual a 0, 7 e 2. O que isso significa? Significa que se a IAR estiver ativada, ou seja, ela for diferente de 0, o power do meu personagem vai aumentar 7 a cada tick. Ou seja, ele vai aumentar muito mais rápido. Se a IAR não estiver ativada, vai aumentar só 2, beleza? Então, como eu sei que minha IAR foi ativada, é pela barrinha ali de power. Quando começa a encher mais rápido, é porque foi ativada. Daqui, eu acredito que a gente já pode testar. Deixa eu ver aqui só se tem algum erro. Pode vir na linha. Não tem, eu vou salvar aqui e vou testar ela aqui. Espera aí, deixa eu só verificar o comando aqui da distância. Vou botar aqui a distância 70, salvar aqui, testar aqui. Colocar em assistir. Deixa eu aumentar só a velocidade aqui para ficar mais rápido. Vou botar assistir e vou colocar ela contra um personagem que não tenha IAR. Pode vir na Primeiro linha, round, que se aqui mata é em da vagabundo. quebrada. Eu não tenho inveja. Eu sou contra Ó, você notou que ela começou a utilizar esse poder automenstruada com muita frequência. Só porque eu coloquei esse poder aqui. E ela só não usou com mais frequência ainda porque ainda coloquei essa condicional aqui de distância. Ou seja, o oponente ele tem que estar a 7 pixels de distância para que essa condição seja verdadeira. Agora eu vou desativar essa opção aqui para você ver como ela vai ficar ainda mais apelona utilizando esse poder. Pode vir na Primeiro linha, round, que aqui é da quebrada. se matem vagabundas. Mentiroso! Vem na linha linda. Ó, e note que leva um tempo para a IA ela ser ativada, porque eu coloquei só 4 CPU. Deixa eu só aumentar a velocidade aqui de novo. Pode vir na Primeiro linha, round, que se aqui é matem da vagabundas. quebrada. Querendo abraçar os cristãos! Eu não tenho inveja. Quem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado? Você notou que ela do nada começou a utilizar esse poder da menstruada só no finalzinho da partida? Porque justamente a IA ela ainda não estava ativada. O porquê? Porque só tem 4 CPU aqui, como eu disse. Normalmente eu coloco pelo menos umas 30, como você viu aqui em cima. Eu coloco umas 30, para ativar justamente a IA de uma forma mais rápida. E outra, ela não ficou utilizando de uma forma eterna, justamente porque tem essa condição aqui de power. Ou seja, só quando o power tiver mais de 1000 ou igual, é que ela vai utilizar esse poder. Agora, se eu tirar essa condição aqui também, olha só o que vai acontecer, ó. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogado pra bandido. Bom, voltando aqui porque deu um probleminha no programa de áudio aqui. Vou abrir aqui novamente para você ver como ficou o bug. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogado pra bandido. Já era! Tigela. Ou seja, isso aqui que você viu é justamente o computador lutando sozinho. Como eu programei para ele ficar direto fazendo isso, ele vai ficar.
Aí aqui, se eu quisesse utilizar um outro poder, era só eu mudar o número aí. Se eu quisesse que ela ficasse, usar esse poder do peito, aí, era só colocar esse aqui, aí, 10.104, que é o state def do state aqui. 10.104. Vou salvar aqui e vai ficar a mesma coisa, só vai mudar o poder. Aí. Opções, deixa eu aumentar a velocidade aqui. Pode vir Primeiro na round, minha, né? se mata e vagabundos. Fala muito, duro. Ladrãozinho. Meu peito é duro. Meu peito é duro. Ladrãozinho. Meu peito é duro. Ou seja, esse aqui agora foi o do peito, certo? Das bolas aí de ferro. Bom, como vocês podem ver, funciona basicamente assim. Eu adicionei aqui o poder, coloco aqui as condições e assim sucessivamente. Note que aqui aí, eu vou criando um para cada poder. Aí. Aqui eu criei o do fogo, aqui eu criei o do novinho, o da levitação, enfim. Eu posso estar adicionando vários e vários. E isso depende aqui do que você quer que o seu personagem faça. Por isso que é bom você ter conhecimento sobre os triggers. Quanto mais comandos de trigger você conhecer, mais específico você pode deixar aí a IAR do seu personagem, beleza? Eu expliquei aqui o basicão, porque essa aqui é a base. Mas aqui, ó, você vai fazer o que? Você vai adicionar pelo menos umas 30, como eu fiz aqui, para justamente ativar a IAR muito mais rápido, como eu coloquei aqui. Aqui você, obviamente, vai deixar esses aqui ativados para não deixar o personagem tão apelão. Então, vocês vão brincar com os triggers aqui. Eu recomendo que você estude sobre os triggers, porque quanto mais conhecimento você tiver sobre eles, mais específico e mais preciso vai ficar o seu personagem na hora que você estiver programando a inteligência artificial dele. E o basicão é esse. Aqui, ó, eu posso copiar e colocar outro aqui. E adicionar o que? Um novo poder, por exemplo, deixar os 10.000 aqui, que é o do sangue. Aí aqui eu coloquei 5.000 só para você visualizar mais rápido, mas eu posso deixar aqui 570. E se eu quiser que o do sangue seja utilizado mais do que o do peito, que é esse outro aqui, é só alterar, fazer uma pequena alteração, deixar aqui, por exemplo, 700 e aqui 90, ou seja, quando o life do meu personagem ele tiver mais que 300, a probabilidade dele utilizar esse poder vai ser 90. Quando tiver menor, a probabilidade vai ser 700. E essa aqui, 570, respectivamente. E assim você pode estar brincando. A programa IA basicamente é isso. Você faz isso aqui que eu estou fazendo, aí você testa. Aí você vê como é que está se comportando. Aí novamente você vai e adiciona outra, e vai fazendo alterações, vai brincando com os triggers. Aí você vai vendo. Normalmente acontece algumas bizarrices, como ficar direto utilizando aquele mesmo poder, ficar pelão, enfim. Você pode estar brincando aqui para deixar aí exatamente o personagem do jeito que você quer. Bom, se ficou alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Mas acredito que o básico do básico, eu acredito que depois desse vídeo já tenha ficado claro.